Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube Criminal, seu podcast diário, todos os dias ao meio-dia, gravado ao vivo pelo Instagram e a transmissão fica também disponível depois no Spotify. Então você pode ouvir todos os nossos mais de 70 e poucos aí episódios que nós temos. E hoje nós temos um convidado super especial aqui, Dr. Eude Lobo, para falar sobre perícias no campo agora dos crimes sexuais, tá? Então um assunto assim muito interessante para a gente saber qual que até onde a gente pode ir, vamos dizer assim. Seja muito bem-vindo aqui, doutor. Muito obrigado, doutor Rodrigo Alvarez, mais uma vez, pela segunda vez participando aqui. Considero muito privilegiado de poder colaborar com o seu público, geralmente muito interessado, com perguntas muito inteligentes. Show de bola, legal. Bom, então vamos começar a falar desse assunto aí que acho que é tão custoso para todos nós advogados ali, que é esse assunto de perícias quando envolve crimes sexuais, né? E muita gente me pergunta, quando a gente está falando sobre esse assunto aqui, voltado um pouco mais ali para sua área, qual que é assim, a perícia que você acha que é indispensável, assim, uma que você pode falar já desde o começo, falando, olha, essa daqui, eu acho que todo crime precisava ser feito, ou então precisava ter um assistente para poder fazer esse tipo de perícia quando a gente trata desse assunto. Doutor Rodrigo, o nosso entendimento, embora possa parecer lobby de nós psiquiatras forenses e psicólogos jurídicos, que deveríamos participar de todos os casos, tanto quer seja por parte da possível, dita ou confirmada vítima, pois tem uma enorme probabilidade dela ter tido, além de um sofrimento considerado suportável, mais do que isso, a possibilidade de um sofrimento correspondente a um adoecimento mental, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de doença mental causada por uma situação onde a pessoa esteve sob risco de morte ou grave ameaça ou que presenciou outro nessa situação. Como também a avaliação dos acusados, dos réus, quando confirmados, no sentido que se apresentavam algum adoecimento mental ou mais de um, e se esses adoecimentos mentais repercutiram nas capacidades de entendimento e determinação. Embora tenha essa cara de interesse na situação, no nosso entendimento, em todos, tanto para avaliar uma parte, como também a outra dos envolvidos. Legal, show de bola. Eu costumava fazer aqui na defensoria um pedido em todos os casos assim que envolviam estupros quando eu atuava, né? Uma perícia no réu, para saber se justamente isso, né? Qual que era o grau de entendimento dele. Eu poderia afirmar que todo réu que cometeu um estupro, e vamos dizer assim que esse réu assumiu, o que é bem difícil, mas vamos dizer que ele confessou. Olha, eu fui lá e pratiquei um estupro. Eu posso dizer que toda pessoa que comete um estupro tem alguma doença psicológica ou psiquiátrica, né? Doutora, essa é uma pergunta muito boa. A maioria absoluta dos réus não apresentam doença mental com diagnóstico que possa ser codificado pela Classificação Internacional de Doenças ou pelo Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ou se apresentava alguma doença, essa doença não o incapacitava de entendimento ou de controle das suas ações. Então, é o contrário. A maioria absoluta dos réus não apresenta adoecimento mental ou esse adoecimento mental não o incapacitaria. Vou dar um exemplo, doutor. É muito comum, assim, todo contato sexual, impróprio, obviamente, com menores, os jornais já noticiam de pedofilia. E não. Pedofilia é uma doença, essa sim, uma doença mental reconhecida e diagnosticada por profissional. Mas a maioria não apresenta doença mental. Interessante. E aí, no caso da pedofilia, por exemplo, se eu consigo constatar que aquele réu específico, ele tem esse distúrbio, eu consigo uma redução de pena, como é que vem esse laudo? Esse laudo vai falar que, olha, ele não tinha a capacidade de entender, ou então ele não consegue se determinar, ele sabe que é errado ele fazer qualquer ato ali com uma criança, mas no fundo ele não consegue se controlar. Quais são os níveis assim, que dá pra gente conseguir através de uma perícia? Nossa, doutor, olha só. Na saúde, na medicina de maneira geral, nós classificamos praticamente todos os adoecimentos nas intensidades leve, moderada e grave. Na psiquiatria, também, nós temos tanto depressão, como ansiedade, como também pedofilia, nós podemos hierarquizar em condição clínica doentia de grau leve
E nesse caso, a pedofilia não atrapalharia em nada, ou praticamente nada, as capacidades de entendimento e determinação. Em um grau moderado, atrapalharia em parte a capacidade de entendimento e ou de determinação. E em um grau grave, atrapalharia a capacidade de entendimento e especialmente a capacidade de autocontrole, que na lei é a capacidade de determinação. Agora, doutor Rodrigo, geralmente a pedofilia está acompanhada de uma comorbidade, da coexistência de outro adoecimento mental, como, por exemplo, retardo mental, como, por exemplo, transtorno afetivo bipolar, especialmente as dependências químicas e ainda mais as dependências químicas de álcool e também de algumas substâncias estimulantes, como, por exemplo, de cocaína e crack. Portanto, não são todas as pessoas, todos os autores, todos os réus, na condição de apresentar a pedofilia, que automaticamente ficam com condições incapazes de entender e determinar. Mas especialmente aqueles na modalidade mais grave e especialmente aqueles que apresentam um adoecimento a mais, especialmente adoecimentos que limitam, repercutem ou que atrapalham essa capacidade de controle. Ou seja, que diante de uma situação, elaborar as consequências que poderiam vir dali. Que interessante isso. Então, além de eu ter esses níveis, eu posso somar essa, por exemplo, pedofilia daquela pessoa específica com o uso de álcool. E aí ele perderia totalmente o controle, porque eu somo essas duas coisas. Seria isso? Doutor, quando se tem um adoecimento a mais, a probabilidade dos comprometimentos mentais diante daquela situação que está sendo investigada aumentam essa possibilidade de entendimento e determinação. E uma preocupação muito grande dos advogados é no seguinte sentido: mas como que os senhores psicólogos e psiquiatras forenses dessa área vão fazer uma avaliação retrospectiva de um evento que já se passou há 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, algumas vezes até década? Nós temos condições, sim, de avaliar isto, e não é por nenhuma magia, por meios absolutamente técnicos, tanto da entrevista estruturada, direcionada para os envolvidos, tanto réu como também vítima e testemunhas, como também, doutor, especialmente para o réu, nós vamos fazer o que nós chamamos de coerência biográfica, ou seja, qual que é o histórico de vida dessa pessoa relativo aos comportamentos sexuais, aos relacionamentos interpessoais, ao uso, abuso, consumo e dependência de drogas, a outros adoecimentos, a tratamentos já realizados com diferentes profissionais de saúde, por exemplo, se houve necessidade ou não de internação hospitalar e psiquiátrica. Portanto, nós chegamos a essa conclusão a partir de uma combinação de informações obtidas, tanto nas entrevistas, como também através de documentos médicos, psicológicos e do próprio histórico judicial dessa pessoa, ou dessas pessoas. E, por exemplo, eu posso usar elementos complementares? Vamos dizer que houve uma perícia, o réu foi preso lá na casa dele, e houve uma perícia na residência e encontrou, por exemplo, material pornográfico. Isso ajudaria a perícia do psiquiatra ali e falar assim, olha, por ter tanto material, ou por ter material assim no assado, isso corrobora ou não? É uma coisa mais da conversa com ele mesmo? São informações acessórias e que, na maioria das vezes, doutor, informações que até parecem inúteis ou pouco consistentes, elas servem para complementar uma conclusão para o judiciário de maneira mais assertiva. O que eu quero dizer com isso? Todas as informações, todas as imagens, todos os relatos, por mais inocentes que sejam, eles podem, no final, fazer parte de uma composição que complete a avaliação de modo mais esclarecedor. Portanto, diante de qualquer dúvida se uma informação deve ou não ser registrada, ela deve ser registrada. Legal. E tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que era assim, a respeito desse histórico passado, né? Por exemplo, se o abusador falar que foi abusado lá na infância, isso também é um indício de algum transtorno, ou que ele pode ter desenvolvido isso por conta desse evento passado? Isso é comum? Nossa, quanta pergunta interessante, importante. É uma chuva de pergunta aqui que eu tenho muita dúvida sobre esse assunto.
Doutor Rodrigo, nós temos na literatura médica e psicológica atual algumas informações que já são consensuais e conclusivas sobre temáticas, esta aqui que nós estamos discutindo e várias outras. E temos algumas temáticas que, mesmo com farta literatura, ainda não existe uma consensualidade. Esta resposta está entre esses fatores ainda controversos, ou seja, parece que entre os abusadores e criminosos sexuais há uma prevalência maior de histórico de terem sido vítimas. Então, esta é mais uma presunção, mas ainda não é conclusiva. E aqueles que criticam essa relação dizem que, geralmente, as pessoas que estão envolvidas em crimes sexuais têm uma tendência a relatarem isto, tendo acontecido ou não, na esperança que isso possa torná-los em autores que foram vítimas para tentar o alívio. Portanto, esta é uma resposta que ainda não é conclusiva. Há defensores, cientistas, que entendem que o abuso sexual, ter sido abusado sexualmente na infância ou negligenciado é um fator de risco para vir desenvolver doenças mentais diversas e comportamentos agressivos, abusivos, também na esfera sexual. E há outros que entendem que esta relação causa e efeito não pode ser estabelecida à luz dos conhecimentos atuais. Agora, faz parte da nossa avaliação, da nossa anamnese, das nossas perguntas periciais, esclarecer se há a lembrança deste registro, ou a lembrança da própria pessoa, ou da lembrança de familiares que tenham relatado para aquele indivíduo que está sendo avaliado. Legal. E sempre que a gente conversa sobre perícia, o pessoal fala assim, os profissionais que vêm, né, eles falam, olha, fica muito esperto com não é didática a palavra, com a técnica que vai ser utilizada pelo perito, eu não sei como é que eu vou explicar isso, fugiu a palavra agora, mas com o passo a passo que ele vai utilizar, qual é a técnica que ele utilizou para chegar naquela conclusão. O método, qual foi o método utilizado para chegar naquela conclusão. Isso também tem em perícias sexuais, assim, o psiquiatra ou o psicólogo, ele tem que descrever qual foi o método que ele utilizou para chegar naquela conclusão? Doutor Rodrigo, não existe no Brasil, nem nos órgãos privados e nem nos órgãos governamentais, uma padronização aceita no Brasil inteiro laudos psiquiátricos e psicológicos do Brasil. O que existe por parte da medicina, por exemplo, é uma recomendação estrutural do Conselho Federal de Medicina e também pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Só que a maioria dos peritos e mesmo assistentes técnicos tendem a uma personalização do modo de realizar. Uma perícia adequada e menos criticável e mais robusta tecnicamente, história médica completa do histórico de vida do indivíduo e a participação do psicólogo para a aplicação de alguns testes. Testes relativos aos comportamentos, à personalidade e que possa chegar às conclusões mais objetivas se há ou não a presença de adoecimento, tanto por parte das vítimas como também por parte dos autores réus. Portanto, doutor, se nós pudéssemos, do ponto de vista acadêmico, indicar uma avaliação metodológica mais ampla, mais justa, mais esclarecedora, é aquela que tivesse a participação desses dois profissionais, até porque existe uma regulamentação no Brasil que apenas psicólogos podem fazer testagem psicológica quantitativa. O que é uma testagem psicológica quantitativa? Por exemplo, inteligência é uma função mental quantificável para verificar, por exemplo, a presença de retardo mental ou não. Então, não existe padronização, mas existem recomendações acadêmicas do melhor forma de apresentar esses trabalhos. Legal, interessante. Eu poderia, então, contratar, por exemplo, o doutor para questionar aquela outra perícia que está no processo. E como não tem um método padrão, eu posso questionar aquele método que foi utilizado, né?
Eu não tenho algo que seja definitivo. Então, eu posso falar, olha, do ponto de vista que foi feito aquele estudo, eu posso chegar em outra conclusão com outro método, utilizando uma outra didática. Ou não, todo mundo vai seguir essa mesma linha que você explicou agora. Doutor, nossa, quanta coisa legal. Nós temos condições, assim, que, independente da metodologia, a conclusão final não poderia ser diferente de ou tem doença ou não tem doença. Então, existe um tipo de psicopatologia, repito, tanto de vítimas como também dos réus, que independente da metodologia do profissional que aplicou, não seria possível ter uma conclusão diversa daquela. Agora, fora esses estados extremos, em que é doença indiscutivelmente por qualquer método, ou não é doença por qualquer método discutível, nós temos aqui uma zona, digamos, cinzenta ou amarela, em que há um nível de dúvida. Se há de fato doença, ou se de fato não há nenhuma doença. Para esses casos, doutor, aonde há uma margem de discussão, a total possibilidade de um método ser questionado por outro, para que facilite, então, os entendimentos, os usos e as conclusões dos operadores, dos atores do direito. Bem interessante. Eu estava vendo um processo esses dias de júri, vai fugir um pouquinho do tema, mas acho que vai complementar aqui, em que o psiquiatra ali que fez aquele laudo, ele constatou que aquele réu ele era psicopata. Ele escreve isso no laudo dele. Olha, esse réu tem a psicopatia, tá, tá, tá. No final, ele recomenda que o réu fique preso, não sei nem se isso poderia ser feito ou não, mas ele fala, a minha recomendação é que ele seja afastado da sociedade. Mas ele não tem nada que possa diminuir o índice de entendimento dele, ou diminuir a capacidade de entendimento, de determinação. É possível eu constatar que aquela pessoa tem uma doença mental, por exemplo, uma psicopatia ou então uma pedofilia, e no final eu concluir que aquela pessoa tem total capacidade de entender tudo? Não é uma coisa vinculada à outra? Na minha cabeça parece que é tudo meio vinculado, meio ligado, assim, né? Nossa, eu agradeço muito a oportunidade de esclarecer isso. Doutor Rodrigo, o fato de apresentar um adoecimento mental não leva à imediata incapacidade. Muito pelo contrário. A maioria dos adoecimentos mentais, desde dependência química, a doenças da personalidade, a qualquer outras doenças mentais, elas podem ser tratadas e, na maioria das pessoas, a maior parte dos adoecimentos não atrapalham nem as capacidades de entendimento, nem as capacidades de determinação. Agora, doutor, psicopatia, inclusive, eu já me oferto aqui para termos um outro encontro sobre essa temática, muito importante, a psicopatia, que é uma doença da personalidade, que é um transtorno mental da personalidade. Nós também temos as modalidades de característica mais leve, de intensidade moderada e de intensidade grave. Aqueles que apresentam a psicopatia de maneira pura, como única alteração mental, nas formas leves e moderada, eles possuem as capacidades de entendimento e determinação absolutamente preservadas. Quando há a psicopatia manifestada, vivenciada, na maneira mais grave, não leva às incapacidades totais de entendimento e determinação, mas a grande probabilidade de levarem à perturbação da saúde mental. Agora, cabe aquele à parte, que até parece um pouco repetitivo, mas é porque ele faz uma grande diferença aqui para o seu público, doutor, que é se a psicopatia está coexistindo com uma comorbidade, especialmente o uso, abuso e dependência de drogas, especialmente as drogas mais estimulantes como cocaína e crack, e anfetaminas. Nesse caso, sim, aumenta-se drasticamente a possibilidade da psicopatia somada com outro adoecimento ou garantir a perturbação da saúde mental, que poderia o judiciário entender como a possibilidade ali de redução de pena ou de tratamento, já que o nosso sistema é vicariante, ou levaria, de fato, à inimputabilidade. Então,
a minha grande explicação é assim, psicopatia isolada, como sendo a única alteração mental. Nas formas leve e moderada, não tira nenhuma capacidade de entendimento e determinação. Nas formas graves, pode pelo menos perturbar a capacidade de entendimento, pode ter uma perturbação mental. Agora, se está com comorbidade, aumenta muito a possibilidade de entendimento e de alteração das capacidades de entendimento e determinação. Muito interessante. E a gente falou no começo que daria para a gente olhar tanto para o réu, que foi um pouquinho que a gente discutiu aqui, a gente até pode voltar no réu, quanto olhar para a vítima. Eu estou vendo que o pessoal está perguntando bastante com relação à vítima. Se vocês quiserem perguntar, pessoal, aqui embaixo, para quem está ao vivo com a gente, tem uma caixinha com botão de interrogação. Então você pode colocar sua pergunta ali, que eu vou acompanhando por aqui. A primeira pergunta que eu achei interessante que mandaram foi a seguinte: a vítima não demonstrar nenhuma reação quando ela fala daquele assunto, por exemplo, ela se mostrar, entre aspas aqui, fria para aquele determinado assunto. Isso é algum indício de que aquilo pode estar sendo inventado, que aquilo pode não ter ocorrido? E eu até pergunto isso porque eu atuei em um processo, claro que eu não vou citar detalhes, assim, a gente vai basear nos fatos aqui, vou fazer baseados em fatos reais, em que a vítima contava que o marido teria abusado dela, mas ela não sabia exatamente qual era o dia, ela não sabia se era no final de semana ou no meio de semana, ela ria quando ela falava desse assunto, assim, não tinha uma emoção de tristeza, não aparentava, né? O físico dela aparentava uma situação natural, como se estivesse conversando aqui. Isso pode ser um indício de que aquilo foi inventado? Tem como o perito analisar isso? Essa questão do falso testemunho, da falsa declaração, da falsa acusação, isso é muito frequente no nosso dia a dia para esclarecimento. Mais uma vez, então, nós temos aí a temática, né? Inclusive, acredito que deveria ser bem mais estudado no Brasil, da vitimologia. Então, um dos nossos trabalhos também, e dos assistentes técnicos também, não é só por parte do réu, de forma alguma. Atuação para o estudo da vítima, da dita vítima, da declarada vítima. E aí, doutor, nós temos essa situação da pessoa dita vítima que fala de maneira desarmônica com o modo que o senso comum esperaria que ela estaria se expressando ao falar dessa temática. Nós podemos ter duas explicações. Uma, que é esta da falsa acusação. Mas também, doutor, existe uma condição na psiquiatria chamada de condição dissociativa. A condição dissociativa é uma explicação que se dá que, por um mecanismo de minimização do sofrimento, quando eu vou falar de uma situação muito dolorosa, muito desagradável, muito sofrida, eu tendo a desconectar entre o consciente e o inconsciente numa tentativa involuntária e inconsciente de vivenciar ou não vivenciar aquela situação tão sofrida que eu tive. Então, o fato da pessoa estar declarando uma situação tão sofrida de maneira até indiferente, apesar de ser um indício de possível falsa declaração, isso tem uma explicação que, de fato, pode ser verdade sim, mas que ela se expressa de maneira inconsciente e involuntária, de uma maneira de menos expressão que era esperada como um mecanismo evolutivo de atenuação de sofrimento. Legal, muito interessante. Essa parte dela fazer a dissociação para que não sofra mais, né? Muito interessante isso. E a gente vê nos crimes de estupro, por exemplo, que é muito difícil você ver um réu que confessa. Então, por isso que a gente tem essa problemática, né? O réu vai chegar e falar, olha, eu não fiz isso, isso foi inventado. Ou, o ato aconteceu, mas foi consentido. Tem como, nessa situação que a gente está conversando, através da perícia, você poder atestar se aquela fala dela foi uma fala segura, foi uma fala firme, ou se aquilo é uma falsa memória? O psiquiatra tem condição de dar um laudo nesse ponto, ou então, até pela vitimologia, ele tem como explicar alguma coisa que ajude a defesa? Porque basicamente você vai ter o depoimento, né? Um processo baseado em depoimento, se você não tem um laudo, se o relato foi posterior. Eu até quero entrar depois um pouquinho para a gente falar de criança, mas tem como fazer um atestado ou apresentar algum tipo de laudo dentro do processo, alguma prova nesse sentido? Doutor Rodrigo, nós conseguimos fazer aproximações e algumas vezes aproximações bem razoáveis.
De falarmos de certeza, isso eventualmente pode acontecer a partir de alguns métodos mais incisivos, mas isso é mais exceção. Nós temos meios, técnicas, metodologias, especialmente quando tem a participação desses dois profissionais, de tanto através do conjunto de informações médicas, avaliarmos, inclusive, este que eu considero um dos mais importantes elementos da perícia médica, psiquiátrica e forense, que é a coerência ou incoerência biográfica entre o que o indivíduo está relatado que o indivíduo cometeu ou que foi vítima. Então, e por parte da psicologia, existem, doutor Rodrigo, assim, inúmeros meios de testagem que, repito, não garantem, mas que fazem uma grande aproximação da confirmação da verdade ou inverdade, tanto por parte do réu como por parte da vítima também. E quando falamos de verdade e não verdade, nós devemos estar levando em consideração todos os envolvidos como réu, como dito réu e como dita vítima. Então, conseguimos, em resumo, fazer aproximações razoáveis e certezas praticamente como exceção. Certo, interessante. E quando a gente fala sobre crianças, né, porque é muito comum também a gente ver casos em que envolveu os filhos, envolveu o enteado, o réu vai negar, vai falar que não fez nada, que não entrou lá, às vezes tem essa alienação parental. Isso é possível o psiquiatra dizer com relação a crianças, olha, nesse caso aqui está tendo uma alienação parental, ou então não. E até vou exemplificar, não era um crime sexual, mas uma criança que foi ouvida em depoimento especial, em que ela falava, meu pai matou minha mãe. Eu até contei isso, acho que em outra live aqui. Ela falava assim, meu pai matou minha mãe. Só que o pai não tinha matado a mãe. Foi uma tentativa, que o cara teria saído correndo atrás com uma faca, enfim. Mas a criança falava muito isso. Então, pelo menos na minha visão ali no momento, parecia que essa frase, meu pai matou minha mãe, foi muito colocado para que a criança falasse, foi muito repetido para ela. É uma área da psiquiatria também? Vocês conseguem fazer esse estudo com a criança para ver se tem essa alienação parental, essa influência? Doutor, acho que talvez essa temática é uma das que nós somos mais convocados a prestarmos contribuição ao judiciário. E daí, novamente, os meios, métodos, conhecimentos levam a uma aproximação de esclarecimento de, por exemplo, verificar o quanto aquela criança esteve ou tem características de vulnerabilidade à manipulação de terceiros para a declaração de informações que possam ter sido dadas tanto de uma parte como de outra. Então, novamente, eu repito muito aqui, doutor, a questão de psicólogo, psiquiatra, por quê? Porque cada uma dessas ciências, ela é limitada sozinha para trazer respostas que sejam mais objetivas, esclarecedoras, seguras e, acima de tudo, que possam ser o mais legítimas e justas possíveis. Isso tanto para uma parte como para outra parte. Então, nesse modo aí, existem técnicas sim para verificar tanto a questão das falsas memórias, como a questão, ou seja, que a pessoa, no caso menor, no caso criança, adolescente, tenha uma lembrança, um registro que não é mentira, mas que está com um entendimento na interpretação da informação armazenada como distorcido, como díspare da realidade. Isto fora a característica da mitomania, da mentira como sendo um comportamento, inclusive, psicopatológico. E, no terceiro momento, essa situação da sugestionabilidade da manipulação e, de algumas vezes, até da imposição por chantagens. E, assim, o senhor falou, eu creio que o senhor tenha falado, ao citado aí a questão da escuta de acolhimento. Uhum. E o que nós vemos como sendo muito mal empregado é aquele momento ali que psicólogos acolhem as possíveis vítimas e fazem isso muito bem. Acolhem, ouvem, entendem, solidarizam, encaminham para tratamento. Esta é uma situação que, infelizmente, o
conteúdo desse contexto de acolhimento passa a ser usado como tendo característica e função pericial. E não o é. Ou seja, acolhimento é importantíssimo para o cenário de recepção de alguém ou de pessoas que possam ter sido vítimas, ou que estão se declarando vítima, ou que podem ter sido vítima, ou que de fato são vítimas. Só que este é um cenário que não tem pertinência, não tem característica e não tem recomendação técnica de ser aproveitado com características periciais. Porque a perícia, sim, tem o objetivo acadêmico e técnico de esclarecimento para a justiça. De verdade, inverdade, distorção da verdade, se teve dano psíquico, agora tão falado nos últimos dias ou não, mas o acolhimento tem outra finalidade diversa da perícia. Legal, show de bola. Fala, grande João, tá por aí, acho que ele deve estar ocupado ali, deve estar em uma reunião. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui, tá? É muito interessante esse aspecto, né, que a gente vai trabalhando. Para fazer a perícia, eu vou contratar o perito, vou contratar um assistente técnico. Eu tenho que fazer isso antes dessa oitiva, dessa prova pericial ser produzida, ou vocês conseguem, por exemplo, através do depoimento que já foi prestado, fazer uma análise desse depoimento, através da perícia que já foi feita, fazer um trabalho em cima, e aí depois eu tenho uma pergunta, mas ela vai complementar essa, então vamos por partes aqui, né? Essa é a primeira. Doutor Rodrigo, nós temos dois tipos de avaliações em termos de contato com as pessoas envolvidas. Nós temos a avaliação direta, que é aquela que o especialista, psiquiatra ou psicólogo, tem o contato presencial, direto com a pessoa. E depois da pandemia, nós temos usado também o termo avaliação direta. Por exemplo, aqui seria uma avaliação, a nossa interação aqui, apesar de não estarmos presencialmente, nós estamos num relacionamento direto, ou seja, síncrono, ou seja, simultâneo. Então, nós temos a avaliação direta, que seria aquela presencial, ou esta direta por meio digital, síncrono e simultâneo. E temos a avaliação indireta. Essa pergunta do senhor, ela tem correspondentes para a chamada avaliação indireta, ou seja, é aquela em que nós não estamos falando, não estamos entrevistando, não estamos examinando, não estamos analisando o indivíduo pelo contato direto com ele ou com ela, mas estamos verificando papéis, documentos, prontuários, boletins de ocorrência, depoimentos, declarações, histórico de vida, informações vindas de familiares, testemunhos de diretor de escola e assim por diante. Então, as avaliações indiretas, elas permitem dar respostas do tipo: olha, doutor, olha, doutora, essa vítima ou esse réu e os conteúdos avaliados, eles são questionáveis tecnicamente, não são questionáveis, são parcialmente questionáveis, até porque mais cedo eu até falei para o senhor, existem situações que elas, quando elaboradas pelo profissional A ou B ou C ou D, não tem como serem diferentes, de tamanha clareza que existe. E já existem situações, pelo menos um terço delas, que são discutíveis. E aí cabe a cada uma das partes, óbvio, terem a perícia como um elemento complementar de prova técnica. Show de bola, muito legal. E aí, a gente entra num assunto que até o pessoal falou aqui. Eu vejo muito a exposição da vítima, o ataque à vítima, você descredibilizar ela. E a gente estava conversando isso numa outra live, eu achei muito interessante, sobre essa parte da revitimização. E aí, o psicólogo que estava aqui, ele estava explicando para a gente que não tem uma revitimização, né? Porque vocês são profissionais que vão fazer a perícia de uma forma, vão fazer as perguntas, vão fazer a perícia de uma forma a não revitimizar. O máximo possível saber trabalhar com o assunto, vamos dizer assim. Isso acontece porque o que a gente vê na prática é: eu vou pedir uma perícia e o juiz vai falar, não vou deixar você fazer esse tipo de perícia porque você vai revitimizar. Não vou deixar você fazer esse tipo de perícia porque você vai prejudicar a criança que é vítima já desse processo, ou a mulher, ela vai ter que reviver tudo isso. Essas perícias que a gente faz, que vocês fazem, né, como profissionais, como psiquiatra, elas podem fazer essa revitimização ou não? É seguro fazer, é tranquilo fazer e seria até a melhor forma de fazer, né?
Doutor, eu tenho o seguinte entendimento, talvez até mais particular do que propriamente técnico, que é o seguinte: sempre que há dúvidas na justiça, infelizmente, muito infelizmente, dificilmente vai ter uma perícia dessa temática em que não vai haver sofrimento, em que não vai haver, no mínimo, incômodo, desconforto, revivências. Então, isso é muito difícil, talvez até impossível, ter a realização de novas perícias sem causar constrangimento, sofrimento, desconforto. Então, isso eu acho muito difícil. Só que, infelizmente, não há modo diverso de que traga esclarecimentos para a justiça. Porque trata-se de situações, doutor Rodrigo, assim, de extrema gravidade, tanto para o lado de quem é o réu, que muitas vezes vai para aí uma prisão de muitos e muitos anos, sem ter tido, de fato, provas robustas de fato ter cometido, como também por lado de vítimas que estão com danos enormes, que precisam ser reparados de maneiras diversas e que tem aí o processo de amenização da gravidade daquilo que sofreram. Então, a conclusão, talvez, para essa resposta é triste. Ou seja, por que é triste? Porque, de fato, não tem como fazer essas perícias isentas de sofrimento, mas também são absolutamente necessárias para que os melhores esclarecimentos técnicos de complemento para a justiça sejam ofertados para que a decisão seja mais neutra, a mais justa, a mais digna para ambas as partes envolvidas. Então, não tem como, doutor. Agora, essa terminologia revitimização da vítima, ela ganhou mais força por causa de alguns acontecimentos, ou um acontecimento específico que aconteceu no Brasil. Eu acho uma temática super importante. Agora, profissionais qualificados vão fazer esse trabalho de maneira a amenizar o sofrimento das pessoas envolvidas, garantindo um resultado razoável, profissional, mas a total isenção de sofrimento, eu não vejo isso como execuível. E antigamente nós tínhamos até, nos crimes sexuais ali, uma possibilidade da vítima não representada, ela não queria que esse processo, em alguns casos, né, que esse processo não fosse para frente, justamente por isso. Eu tenho a escolha entre punir aquela pessoa, que eu acho que é o autor daquele delito, mas para isso, claro, eu vou ter que me expor. Como você falou, não tem como eu não contar a história novamente, eu vou ter que contar. É um ponto que não tem como fugir. Ou eu não quero fazer isso, eu não quero passar por isso de novo. E para mim, não importa se aquela pessoa vai ser ou não processada, eu ia lá e falava que não quero. Agora, em muitos casos, não tem mais como fazer isso, né? E aí eu acho muito interessante a gente poder abordar isso, porque nós, profissionais que estamos ali para perguntar, é um crime de estupro, por exemplo. Não tem como eu não perguntar para aquela vítima, mesmo maior ou menor de idade, como foi aquele ato. Claro que tem formas de você perguntar isso. Mas o profissional do direito, ele não é preparado para perguntar isso de uma maneira amena. Tanto que nos concursos para promotoria, para defensoria, normalmente esse assunto ele aparece. Tá? Até a gente preparava, quando preparava candidatos para o concurso, a gente falava sobre isso. Por quê? Ele vai falar sobre pênis, sobre vagina, sobre introdução, sobre isso, sobre aquilo, para ver como que você vai reagir no momento de uma audiência dessa. Porque você vai ter que perguntar para a vítima. Imagina um Ministério Público que não consegue perguntar para a vítima como foi o ato sexual ali no momento do estupro. Claro que é super difícil fazer isso, mas é uma parte que a gente precisa atuar. E aí eu poderia levar o meu assistente técnico comigo para que ele possa me falar qual é a melhor forma, ou então me consultar com esse assistente técnico para ele me passar, as perguntas, a forma mais tranquila de você fazer essa pergunta, ou a forma mais inteligente, essa ou aquela. Também tem esse tipo de assistência, vamos dizer assim, além da perícia? Doutor, isso daí é o que nós temos chamado de consultoria técnica. Ou seja, algumas vezes nem estamos nomeados, ou não estamos deferidos, ou nem aparecemos. Inclusive, talvez esse seja um dos grandes trabalhos que nós fazemos, uma grande quantidade de trabalho que nós fazemos. É fazer a contribuição sem fazer parte registrada dentro dos autos, do processo, das discussões. Então, sim, eu não usaria a terminologia assistência técnica,
que as palavras, os termos assistência técnica e perícia, presume-se que há a nomeação do profissional e o deferimento da participação nos trabalhos. Mas tem o nosso trabalho de consultoria. Quanto à presença, à participação presencial para a explicação verbal para as autoridades, isso daí é um grande lamento de nós profissionais da área. Um grande lamento, um grande chororô. Que enquanto isso está nos filmes, isso já faz parte da cultura de alguns países, nós não temos isso na cultura do nosso judiciário. Não tem, infelizmente. Então, isso enriqueceria, facilitaria vosso trabalho e agilizaria, inclusive, as decisões judiciais, de interesse para toda a sociedade e também para as partes envolvidas. Nossa, muito. E eu achei muito interessante isso que você falou, porque, tá vendo como conversando assim, vai surgindo coisas, a gente nem sabe, é uma coisa que você atua muito. Então eu poderia pegar um processo lá que está no meu escritório de estupro, por exemplo, passar para vocês, que vão fazer, não uma perícia, mas primeiro vocês vão fazer essa consultoria, para poder falar, Rodrigo, seria legal você atuar numa audiência por esse caminho, para a gente poder explorar futuramente uma perícia. Porque se a vítima for por esse lado, ou se for por esse lado, se o depoimento aparecer, se a pergunta tal for respondida de tal modo, eu tenho como depois fazer uma análise melhor, eu tenho como justificar a entrada do meu perito dentro do processo, e assim por diante. Vou dar um exemplo. Muitas vezes o réu chega e fala assim, olha, a mãe da criança é que tem algum problema psiquiátrico, ela que tem uma mania de perseguição, ela que tem isso e aquilo, a denúncia foi falsa por conta disso. Então nós estamos atribuindo ali a mãe da criança, que também não é a vítima, né? A criança que seria a vítima, é um terceiro do processo, que tem essa influência sobre a criança. Só que eu não tenho como pedir isso para o juiz se isso não estiver dentro do processo. Então teria como desenvolver esse trabalho de consultoria, de inteligência, vamos dizer assim, dentro do processo, para que eu consiga lá na frente falar para o juiz, olha, eu preciso da perícia, agora não tem como você falar que não, porque veio algo evidente no processo. Existe isso também, esse tipo de consultoria? Existe esse tipo de consultoria e que algumas vezes até produzimos um documento chamado parecer ou laudo opinativo. A palavra opinativa geralmente não é muito bem aceita porque fica parecendo que opinativo é que eu tirei, eu digo assim, o profissional, né? Que tirou da cabeça dele e da opinião pessoal dele. Então, apesar de existir a terminologia técnica na psiquiatria forense de laudo ou parecer opinativo, nós preferimos usar, apesar de não ser o mais, não é consensual isso entre nós, de parecer consultivo, em que o senhor, inclusive, leva um documento produzido por nós que eu convidei um profissional ou profissionais para uma consultoria que me posicionou nesse sentido. E também, doutor, tem algumas situações, especialmente falando em cenário de consultoria para defesa. Tem, inclusive, algumas situações que, a partir da nossa consultoria, nossa, que eu digo, dos profissionais da área, há a recomendação para o profissional ou a profissional que convidou para nem citar, nem buscar, nem sugerir essa questão de uso de perícias e de participação de profissionais. Porque seria, ou poderia ser, ou viria a ser, até prejudicial para o cliente. Então, quando se faz essa consultoria para a emissão de parecer opinativo ou parecer consultivo, algumas vezes a recomendação para o todo do processo é desta temática ou ser descartada, ou amenizada, ou não valorizada, porque ao invés de ter uma expectativa que poderia trazer alguma contribuição para o interesse da parte que está convidando, poderia, inclusive, atrapalhar o trabalho ou da defesa ou da acusação. Muito, muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia errada, né, sobre o processo. Quando eu faço a defesa de alguém, o meu objetivo é produzir provas que possam absolver aquela pessoa. Mas na defesa de alguém, isso não é antiético, isso não é errado, na verdade é o certo. Eu tenho que preservar o direito à não autoincriminação. Então eu não preciso produzir uma prova que vai incriminar aquela pessoa. Então, se eu vou lá com o meu consultor técnico, peço esse laudo opinativo aqui, e ele fala para mim, olha, Rodrigo, nesse caso, não vejo indício nenhum, a vítima está muito segura no que ela está falando, a criança está muito segura no que ela está falando, não é por esse caminho, não consigo te ajudar dentro desse processo.
Eu, defesa, não sou obrigado a falar Ministério Público. Eu fiz ali uma consulta e pela minha consulta parece que realmente isso aconteceu. Eu vou tentar, por outros elementos, a melhor defesa possível dentro do processo. E às vezes a melhor defesa é: o Ministério Público não se desvencilhou do dever que ele tem de provar. Tá? Apesar de eu ter feito prova, eu não sou obrigado a mostrar. Agora, já o oposto é muito interessante. O oposto não é verdade. O Ministério Público, ele não tem esse direito de não sei lá, absorção, vamos chamar assim, eu não sei como eu posso chamar isso. Ele é obrigado, toda prova que ele produz, que tem indícios para absolver o réu, ele é obrigado a colocar dentro do processo. Ele não pode omitir essa prova. Ele sim, porque ele, em tese, está atuando como custo legis, né? Então, muito interessante essa parte consultiva, opinativa, para você saber como você vai trabalhar. E até para saber se eu vou ou não contratar futuramente o perito ali, né? Doutor, existe uma interpretação muito distorcida do trabalho dos assistentes técnicos ou consultores. Porque, assim, existem algumas distorções. Quando se trata da figura do perito, e aqui a palavra perito ou perita está sendo usada para aquele profissional que é contratado ou indicado pelo juiz, pela juíza. Então, quando se fala de assistente técnico, especialmente as pessoas leigas, tem uma tendência muito forte de dizer o seguinte: o assistente técnico é comprado. O assistente técnico está ali para dizer ou o que é a acusação, nos dois sentidos, ou o que é a acusação, ou o que a defesa está querendo, está pleiteando. O nosso trabalho nunca deixa de ser técnico. Por isso que existem algumas situações que o nosso parecer, isso tanto para um lado como para o outro, não vai apresentar nenhuma contribuição. Ou nenhuma contribuição, porque não vai ser nem positivo nem negativo, ou porque, se for levado como um elemento de parte do processo, estará prejudicando aquele lado que nós estamos prestando os esclarecimentos. Então, assistência técnica, consultoria, não significa criação de verdades ou inverdades, não significa absolutamente falseamento ou produção de provas existentes. Ou seja, são ciências complementares, auxiliares, para que o trabalho do judiciário possa ser contemplado na parte que não é do domínio intelectual dos operadores envolvidos. Assim como seria em contabilidade, assim como seria em engenharia, assim como seria em qualquer outra área do conhecimento. Eu não posso pedir, né? Olha, perito, eu quero que você chegue a essa conclusão. Isso nunca vai acontecer. Eu posso contratar o perito para que ele chegue a uma conclusão. Se ela serve ou não para o processo, aí é uma outra decisão. Exatamente, doutor. O pessoal está pedindo muito bibliografia aqui. Inclusive, acho que tem bastante gente aqui da psicologia também e da psiquiatria. O pessoal está perguntando se tem alguma referência bibliográfica para indicar sobre esses delitos sexuais, assim, que a pessoa possa consultar. Perfeito. Eu vou, mesmo sendo injusto, eu vou citar dois, até pelo tempo, pelo contexto. A literatura de psicologia jurídica que nós mais utilizamos, e não é a única, é do professor Jorge Trindade. E a literatura de psiquiatria, as literaturas de psiquiatria forense mais recomendadas são do professor Taborda, também do Rio Grande do Sul. Portanto, eu sou de Goiás, moro em São Paulo, mas as literaturas mais usadas e recomendadas dessa temática de psiquiatria forense, do professor Taborda, inclusive falecido, lamento muito, e do professor Jorge Trindade, de psicologia jurídica. Estou aqui já assumindo a minha injustiça de não falar de muitos outros autores e referências na área, mas pelo tempo eu assumi o risco de dizer esses dois autores. Legal. O pessoal está também com muita dúvida assim, qual que é o momento ideal para produzir essa prova? Claro que isso é estratégico, vai depender de cada caso, né? Mas você acredita que se vocês atuarem já desde o inquérito, desde os primeiros momentos, vocês conseguem prestar um serviço, não vou dizer melhor, mas um serviço mais assertivo, ou não? Qualquer fase processual, vocês conseguem ainda assim ter um serviço muito assertivo? Doutor Rodrigo, eu diria que o melhor momento é o momento onde surge a dúvida. Porque o nosso trabalho não serve para tudo, ele não está para... Então, o melhor momento é o momento onde
ocorreu a dúvida por parte do operador de direito em qualquer um dos momentos. Até porque algo que eu quero deixar muito claro é que muitas vezes fica esta dificuldade ou essa falta de iniciativa para a busca desse tipo de trabalho, presumindo que necessariamente vai ter que falar com os envolvidos. E não. Eu deixei claro que existe a possibilidade das avaliações indiretas, ou seja, sem ter o contato direto, quer seja presencial ou à distância com os envolvidos. Ou seja, podemos chegar a conclusões razoáveis, ou pelo menos parciais, a partir da avaliação de documentos de saúde, que são os prontuários, né? Dos documentos do próprio judiciário e também das informações vindas de informantes, obviamente, verdadeiros. Exato. E aí acho que o pessoal também tem muita dúvida, aí a gente vai para uma parte ultra prática, tá? Como que eu contrato um perito, ou como que eu contrato o doutor, se eu quisesse? Você falou que tem uma equipe multidisciplinar aí, né? Então você tem várias pessoas que vão atuar. Eu estou com um processo, vamos supor, de estupro, eu quero contratar a sua equipe. Eu chego e apresento a demanda para você, você apresenta os honorários de quanto ficaria, quais são os profissionais que você precisa naquele caso específico. Como é que funciona essa parte mais prática, assim, da contratação? Doutor Rodrigo, mais uma vez, falamos que não há homogeneidade no Brasil para essa prática. A maneira mais comum, por exemplo, o senhor está citando como exemplo nós, seria fazer o contrato conosco e a partir de uma... E assim, 2/3 dos casos, nós temos o primeiro contato através dos advogados, porque não faz parte da cultura brasileira a participação de assistentes técnicos e peritos. Então, geralmente, nós temos 2/3 dos contatos com os advogados e 1/3, digamos, com o interessado ou a interessada final. A partir dali, nós vemos de algumas respostas para perguntas que fazemos direcionadas, se há conveniência, se há viabilidade, se há defensabilidade da tese que essa pessoa, esse profissional que estamos procurando quer. Muitas vezes, doutor, nós já descartamos nessa primeira conversa a possibilidade de prestação do serviço. Porque, algumas vezes, o contato já chega conosco do tipo, olha, o meu cliente causou um acidente de trânsito e eu quero que o senhor escreva que ele tem esquizofrenia. Então, estou dando assim um exemplo exagerado, até pitoresco, para falar da situação. Quando vemos que há a possibilidade de ter uma contribuição, nós solicitamos dados mais objetivos para a avaliação, no segundo momento de novo, se a tese ou esclarecimento é viável ou não. E, em sendo, nós apresentamos uma proposta de honorários, e como são profissionais liberais, são empresas, prestadores de serviço, existe aí um amplo mercado de profissionais de valores diversos, de competências diversas, e especialmente, doutor, eu acho até que mais importante do que a competência, eu sempre falo isso, e isso não está na literatura científica, mais importante que a capacidade técnica dos prestadores de serviços e dos custos é a empatia, que nós poderíamos transformar e colocar como sinônimo a química. Se ali, já no primeiro momento, começa a não ter um clima de harmonia entre contratantes e prestadores de serviço, é muito melhor ir para outros, até de reconhecimento menor, até de competência menos robusta, até de custos diferentes. Então, isso não está na literatura. Então, se o senhor me perguntar onde que eu li isso, eu vou falar, doutor, não li. São 20 anos de experiência. Então, assim, nós temos profissionais muito competentes no Brasil, em todos os estados. O que se tem é menos interesse de procura pelos mesmos. Claro. E a profundidade, né, que esse serviço vai ser realizado. É um exemplo, eu quero contratar um profissional para fazer uma consulta sobre o que eu pergunto nos quesitos. Só isso, ele não vai aprofundar. Ou não, quero que ele me forneça esse auxílio, mas também participe daquela perícia, produza outras provas lá na frente, analise, e vai depender, claro, da profundidade que eu quero na contratação. E aí, se eu pudesse fazer uma pergunta aqui, não sei se dá tempo ainda, mas só para a gente poder deixar aqui mais um pensamento. Quais são, assim, dentro dos crimes sexuais, as doenças mais vistas, que afastam ou que conseguem ter uma semi-imputabilidade ali? Quais são os casos assim, mais comuns que você acaba vendo aí? Doutor, disparadamente as dependências químicas. Disparadamente as dependências químicas. Doutor, eu acho muito grave.
as estatísticas de dependência química no Brasil. Nós temos aproximadamente 10% da população adulta brasileira. Então, nós temos bem mais de 100 milhões de pessoas. Temos aproximadamente 210, 220 milhões de habitantes. Tiramos os idosos, tiramos as crianças. Então, população adulta brasileira. Doutor, 10%, essa estatística varia um pouco para mais, um pouco para menos. Mas 10% da população adulta brasileira é dependente de álcool. Eu não estou falando de uso ocasional, eu não estou falando de uso de final de semana, não estou falando de uso dito recreativo. 10% da população é dependente de álcool. De onde? Por exemplo, só fazendo um paralelo, 90% das mortes violentas no Brasil, que é desde homicídio, desde cair do andaime, estão relacionadas ao álcool. Então, disparadamente, os casos de semi-imputabilidade estão relacionados com dependência química, depois transtornos do humor, especialmente transtorno explosivo intermitente e transtorno afetivo bipolar, especialmente nas fases de mania, que há ali o interesse sexual exacerbado, doentio. E, por incrível que pareça, as doenças sexuais em si, como por exemplo a pedofilia, elas não estão na maioria, elas estão na minoria. Então, doenças mentais relacionadas à semi-imputabilidade dos crimes sexuais, disparadamente às dependências químicas. Interessante. E essa bipolaridade, ou o pessoal também fala muito, eu já vi em processos aqui, o borderline, não sei se seria a mesma coisa ali, ele aparece muito em crime sexual. A pessoa, ela muda do humor dela e aí ela vai cometer o crime, seria mais ou menos isso? Eu sou leigo, né? Não entendo. Não, o que eu quero deixar bem claro é que o transtorno bipolar não significa que transtorno bipolar está relacionado com crime sexual. O que quer dizer que Sim. Entre os crimes sexuais, a doença transtorno bipolar, em resposta à sua pergunta, é uma das mais frequentes. Sobre o transtorno de personalidade borderline, que é um tipo de adoecimento, um tipo de alteração doentia da personalidade, em que há grande impulsividade para alguns atos, talvez essa pergunta é uma das que eu estou mais tendo dificuldade de buscar na lembrança. Pessoas com transtorno de personalidade borderline puro, eu não estou aqui com lembrança que estejam relacionadas a crimes sexuais. Não estou tendo essa lembrança. Interessante. É que teve um caso, não era de crime sexual mesmo, que o réu ele conseguiu ir para uma clínica, né, enquanto ele estava preso ali, para fazer o tratamento dele por conta do borderline. Ele tinha esse transtorno, foi atestado, e aí ele conseguiu ir ali para essa clínica, né? O professor José Andrade aí também. Grande abraço. Muito interessante. Bom, doutor, se você quiser fazer suas considerações finais aí, a gente já bateu aqui 1 hora, não quero tomar mais o seu tempo do que o nosso combinado ali. Queria deixar aí as palavras finais para você poder falar. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui. Com certeza a gente vai fazer mais um episódio para a gente poder falar do tema que você sugeriu ali atrás, que eu achei muito, muito interessante também. Dá conversa para mais de hora aí, daí a gente combina um pouco mais para frente, caso você queira voltar aqui, claro, né? No nosso Clube Criminal. Doutor, é lógico que eu quero voltar, agradeço muito o prestígio e, assim, mais uma vez, sinto muito agradecido de poder responder perguntas, assim, importantíssimas, que possam levar a esclarecimentos que, de fato, sejam práticos para que o vosso público aproveite essas informações para que a justiça no Brasil seja mais justa possível. Então, estou muito agradecido e, lógico, eu quero voltar. E agradeço muito aí todo o carinho, tanto do senhor como também do vosso público. Então, toda a minha gratidão. Obrigado, doutor. Show de bola. Vamos marcar assim, então, mais um evento desse. Pessoal, eu acho que esse é o lema que a gente sempre fala aqui, né? O que a gente busca sempre é chegar numa verdade. Chegar ali na verdade processual. A gente nunca vai chegar na verdade real. E dentro do processo, a gente precisa cercar a defesa de tudo que ela pode fazer. Porque a gente, às vezes, é muito passivo. A gente espera que o Ministério Público faça, quando a gente pode fazer muita coisa, né? Então, por isso aí a importância tanto das perícias que a gente sempre traz aqui. Obrigado, doutor. E até a próxima, então. Grande abraço. Grande abraço.